Hoje eu fiz a aula do Insanity Day, que são os ao vivo que eu me propus a fazer aí nessa semana, de treino para você fazer comigo. E hoje eu fiz o treino de All-Starzão. E eu vou explicar para você porque você já viu. Eu acredito que as pessoas que treinam de All-Star ou de um tênis sem amortecedor nenhum, saibam por que elas estão fazendo isso. Se elas não sabem tecnicamente, elas provavelmente sabem intuitivamente. O que eu quero dizer? Tem uma diferença. Eu sei que você deve estar um pouco confuso, porque você deve pensar, mas poxa, todo mundo sempre indicou que um tênis para treinar ele tem que ter um bom amortecedor. Nem sempre. Então, o que eu vou falar hoje para vocês do porquê treinar com um All-Star ou com um tênis sem amortecedor nenhum. Até mesmo, se você olhar os tênis do CrossFit, ele não tem amortecedor, ele é um soladão bem assim, retão. Por quê? O que acontece? Existe certo, existe errado? Não existe. Mas, quando a gente quer uma estabilidade, principalmente na sola do pé, a gente precisa de um tênis que ele não tenha amortecedor, porque muitas vezes os tênis com amortecedor, ele dá aquela jogadinha, ele atrapalha com que você mantenha a estabilidade. Essa jogadinha, ela é negativa? Depende. Ela é positiva na visão de que quando você fica com essa instabilidade, né, no tornozelo, você tá ali fortalecendo as articulações. Tanto que um exercício até pra gente recuperar quem teve lesão de tornozelo, é a gente colocar num trampolim, numa cama elástica, falar pra ela ficar com um pé só, pra que ela faça esse movimento do tornozelo. Esse movimentinho que a gente faz, a gente tá fortalecendo ali a articulação. Mas quando a gente fala de alto rendimento, de treinar, de uma pessoa que ela tá preocupada ali com a execução do exercício, que ela quer pegar uma musculatura específica, um tênis sem amortecedor, ele é mais indicado, porque ele não vai ficar o quê? Oscilando. Você consegue manter uma estabilidade maior. Vou até usar aqui o exemplo do tênis. Uma sacada muito grande para quem treina musculação e visa resultados específicos. Isso aqui eu vou dar um pulo do gato muito grande para vocês, tá? Isso aqui é um pulo do gato que, como eu falei até no vídeo de glúteos, eu nunca vi ninguém falando. O pulo do gato tá onde? Nem sempre o exercício que você faz, ele isola a musculatura que a gente quer que isole. O que eu quero dizer? Você pode estar fazendo, por exemplo, um treino em dupla com uma amiga e ela tá sentindo uma região e você outra região. Por quê? Porque a sua conexão da cabeça e o seu apoio do pé, ele pode estar em partes diferentes. Então eu posso forçar mais aqui e você pode estar forçando mais aqui. Tem gente que força mais pro interno do tênis, tem gente que mais pro externo. Então, gente, tudo isso influencia, principalmente quando a gente fala de mudanças no corpo, mudanças, não são mudanças específicas, seriam, como posso dizer, mudanças que são pontos que a gente quer trabalhar. Tem aluno que a gente precisa catar exatamente aquela musculatura. Então, por isso que quando eu monto treino de assessoria, eu escrevo pressão no calcanhar ou pressão na ponta do pé, porque tudo isso muda, tudo isso faz diferença num leg press, num stiff, enfim, tudo isso faz diferença. Então, quando tá escrito lá no seu treino de assessoria, faça pressão aqui, ou na ida faça pressão aqui e na volta faça pressão lá, tudo isso gera um resultado diferente do que você fazer de qualquer forma. Não indico, inclusive, que você treine de qualquer forma, busque orientação, porque tem diferença a gente pressionar partes diferentes do pé. Então, vou dar um exemplo aí da aula que eu fiz hoje, que foi o stiff. O stiff, eu não vou falar aqui assim, ó, todo mundo deveria fazer assim, porque a gente tem que passar por uma avaliação e o ser humano, ele tem N variáveis que para você, às vezes, você tem que fazer de um jeito e a sua colega de outro, mas, em geral, a hora que desce o corpo, a gente vem pressionando a ponta do pé. Na hora que a gente vai subir com o corpo, né, no stiff e atingir a posição vertical, a gente pressiona no calcanhar, contraindo o glúteo. Então você vai sentir, se você quer ver que você está fazendo certo, arranca o peso, faz sem peso nenhum, faz só esse movimento. Se tremer seu glúteo, só com isso aqui, você tá fazendo certo. Se o seu glúteo ele não tá tremendo, você não tá conseguindo ainda conectar mente e corpo, tá? Então é por isso que às vezes você vê assim, até um atleta, por exemplo, treinando leve, você vai falar, meu Deus, ela treina com isso, tem esse corpo, é bomba. Não é anabolizante, ou às vezes não é só o anabolizante. É por conta desses detalhes que vocês não pegam só de olhar.
A gente tem muito detalhe que só olhando você não vai entender. É igual, vocês estão entendendo, né? Só de eu olhar, por exemplo, um treino, eu não vou entender como que a pessoa que montou aquele treino pensou, qual foi a linha de raciocínio dela, se é claro, tiver tido uma linha de raciocínio. Tem treino que é... Enfim, voltando. Outro exemplo que eu vou dar pra vocês é agachamento, que eu também dei um agachamento abduzido, né? Então, onde os pés, eles ficam assim. Nesse agachamento, como eu queria trabalhar posterior de coxa e glúteo, eu gosto muito de exercícios que você faz, por exemplo, perna, mas já tá ganhando glúteo nele, pra gente não ter que ficar fazendo tanto exercício específico pra glúteo. Eu passo, dependendo da pessoa e dependendo da região do glúteo que ela precisa melhorar, porque cada pessoa é uma região. A gente tem 3 porções do glúteo, né? Vou falar de forma simples pra vocês entenderem. A parte de cima, a parte média e a parte de baixo. Tem gente que precisa melhorar tudo. Tem gente que, de repente, o bumbum tá lá caído, porque é uma região específica do glúteo. Ou até mesmo, gente, que vou entrar num outro assunto depois, posterior de coxa. É o posterior de coxa que sustenta o seu glúteo. Então, por isso que você precisa treinar posterior de coxa. E eu normalmente dou o posterior junto com o glúteo. Depende, né? Mas normalmente é assim. Então, o agachamento abduzido, o que você vai fazer? Eu não mando transferir o peso para a ponta do pé. Ele sempre fica aqui, ó, no calcanhar. Então, quais são os pulos do gato do agachamento abduzido? Descer, pressão calcanhar, subir, pressão calcanhar. A gente não tira a pressão do calcanhar e a gente não solta a musculatura do glúteo e não estende a perna. Para você fazer o quê? Você vai gerar tensão, 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 tensão naquele músculo. Se você relaxa, você perdeu a tensão. É óbvio que você fazendo com técnica, antes você conseguia fazer com 20 quilos, agora você vai fazer com 5 quilos. Só que o que importa é a técnica. Você vai conseguir evoluir mais com técnica do que com peso. Então, o que acontece? Tem gente que tem dificuldade, que é agarrada no peso, né? Não, eu tenho que fazer com tantos quilos. Não. Quando você começar a usar a técnica, faça até sem peso, para você conectar aquele movimento. Você conseguiu fazer as 10 repetições conectadas, as 10 repetições dessa forma que eu tô falando. Aí você coloca peso. E aí você vai começar a observar se todas as repetições você está fazendo isso. Que a gente tende a fazer o quê? Aumentar a carga e largar a mão da técnica. Você começa a perceber que você não está mais conseguindo contrair o músculo porque você já está muito cansada. Mas aí você tem que fazer o quê? É preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente. Conforme você for treinando técnica, vai ter um momento que você vai estar tão segura que você começa a aumentar a carga. E vou te dizer mais. A hora que você começar a aumentar a carga, depois de ter treinado a técnica, você começa a pegar mais peso do que antes. É isso mesmo. Se você tá duvidando aí do que eu tô falando, experimente fazer então a técnica. Hoje passei aqui então para vocês do stiff. O stiff é perna paralela na direção do seu quadril. Você coloca os pés. Na hora de descer, não, olha só, veja bem, não é para você movimentar o pé não. O pé ele tá aqui, ó. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Você vai olhar a pessoa fazendo e você não vai identificar a diferença. Porque tá aqui, é uma ação interna, que é externa, mas que você olhando de fora você não vai perceber. Então não existe movimento do pé. O pé, ele tá aqui. No stiff, você vai pressionar aqui, a ponta dos seus dedos e aquela almofadinha do pé. Na hora de subir, você transfere isso aqui pro calcanhar, sem mexer os pés. Agachamento abduzido é a mesma coisa, a pressão toda no calcanhar. Eu preciso levantar as pontas dos pés. Se você não tiver conseguido conectar isso sem levantar, você pode. Precisa? Não. Pode também colocar um calço aqui? Pode. Precisa? Não. O importante é que a gente treine você conseguir conectar mente e corpo e você vai ver diferença nos seus exercícios, tá? Então, essa é a dica do All Star, por isso que você deve olhar e falar, meu Deus, mas é extremamente desconfortável. Sim, porque eu não vou correr, por exemplo, depois de um treino de perna. Vou fazer uma escada, ou eu vou no máximo caminhar. Ele realmente não é indicado, eu não faria um cardio com All Star, porque ele é realmente mais desconfortável do que um tênis com um amortecedor, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que você goste. E eu tô aqui para estar te ajudando. Um beijo!